Boa noite, sejam aí bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso, mais um encontro nosso na quinta-feira, mais uma live, mas sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o primeiro encontro da série Os Bastidores da Bíblia, né? Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Assim a gente vai esperando cada um que vai entrando, cada um que vai chegando para o início dessa que vai ser uma grande aventura, uma grande oportunidade de maior conhecimento, de maior convicção e também de maior influxo na vida de cada um de nós, influxo da palavra de Deus, né? Então, quero desejar a todos que já entraram, os que estão entrando, uma boa noite. Uma boa noite, vocês que estão aqui hoje. Boa noite, Veluziana, Júnior, Eliane, Elaine, Lila, vários que estão chegando. Quem mais tinha chegado antes? Fabiana, Arcélia, Maria Aparecida. Todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Também a Rosa, boa noite, a Andréia, o Filemon. Nome mais bíblico do que esse não existe, né, Filemon? Filemon, da minha querida Carla. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão chegando, que estão se aproximando aqui do nosso Laboratório da Fé, na sua primeira série, né? Que é Os Bastidores da Bíblia. Os Bastidores da Bíblia é um título que quer já deixar entrever alguma coisa importante, né? Alguma coisa importante da nossa postura, né? Que é conhecer melhor a Bíblia, estudar a Bíblia e trazer aqui o que muitas vezes as pessoas normalmente não conhecem ou às vezes não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então teremos aqui um conhecimento bíblico de um alto nível, né? De um alto nível, com curiosidades, com reflexões, com estudos, né? Então muita coisa interessante. Meus grandes amigos aí, o Denis Aranha, seja bem-vindo. A minha querida Bel também está chegando aí. Sejam bem-vindos, o Everton, todos muito bem-vindos nessa noite. Ainda falta um pouquinho para as 9 horas, para a gente começar pontualmente, né? Boa noite, Norma. Boa noite, Elisângela. Também o nosso grande Mateus. Boa noite, meus grandes amigos aí que fielmente estão aí todas as quintas-feiras, né? No mês de abril fizemos como que uma preparação, né? Fizemos durante 4 quintas-feiras algumas reflexões sobre a Páscoa, né? Sobre a ressurreição de Cristo. E hoje vamos começar um período longo, uma série longa de Os Bastidores da Bíblia, né? Os Bastidores da Bíblia. Eu fiquei imaginando o que deve passar na cabeça de cada um de vocês quando ouve essa expressão, bastidor da Bíblia, né? Eu acho que cada um tem uma expectativa, cada um tem uma ideia. Depois vocês colocam para nós aí nos comentários, né? Também, como tantos têm falado comigo, conversado pelo direct. Então, uma boa noite a todos que estão chegando, a todas, a Sandra, a Nayara, a Ana Paula, né, que estão chegando agora, sejam bem-vindos. A querida Helena Saboia também. Uma boa noite a todas vocês. Estamos aqui para começar um dia que eu esperei muito, né? Nós estamos aí desde o final de março, um pouco preparando essa série Os Bastidores da Bíblia. Então sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Agora vamos começar. E essa é a primeira atividade oficial, é a primeira série oficial
da plataforma que tem o nome de Laboratório da Fé. Laboratório da Fé. Então, o Laboratório da Fé será a minha plataforma onde eu vou oferecer, ao longo dos meses e dos anos, vários tipos de formação cristã católica, né? Vários tipos de formação. Lives como estas, cursos presenciais e online, presenciais ainda limitados pela situação de pandemia que nos encontramos, por causa disso. Também vamos ter seminários, vamos ter workshops, vamos ter, ou seja, várias modalidades, né? Depois também diversificadas nas redes sociais. Então, tudo isso vai englobar o que nós chamamos de Laboratório da Fé. Depois eu vou ter mais ocasiões, em outros momentos, de ir explicando a origem dessa tecnologia, né? Porquê dela. Então, Laboratório da Fé. E então, como eu dizia, a primeira série de vídeos oficial do Laboratório da Fé é esta que começa hoje. Os Bastidores da Bíblia. Uma série bíblica, uma série de reflexão sobre a Bíblia, onde você vai verificar se o que você já aprendeu é certo, errado ou incompleto. Onde também você vai conhecer muita coisa que até hoje você não aprendeu. Ninguém te ensinou, ninguém te contou. Você, por um ou vários motivos, nunca teve acesso a isso. E para quê? Isso para nos animar a ler a palavra de Deus, a escutar a palavra de Deus, a rezar a palavra de Deus e deixar que essa palavra cada vez mais seja a luz da nossa vida, como diz o Salmo 118. Né? Então, é uma série de conhecimento da Bíblia. Aqui nós vamos ter curiosidades sobre a Bíblia, né? Vamos ter informações privilegiadas sobre a Bíblia, passagens escolhidas, vamos escolher algumas passagens para tratar, né? Esse mês de maio mesmo está recheado. Vamos ter também análise e estudo dos personagens bíblicos, Abraão, Sara, Jacó, Davi, Pedro, André, Paulo, a Virgem Maria. Meditações e reflexões sobre textos específicos, perícopes, né, trechos bíblicos. E às vezes, como nós fizemos com o tema da paz, temas transversais, de um tema em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, vamos ter muitas coisas. E eu pensava, como começar os bastidores da Bíblia? Não teria outra forma a não ser pela pergunta primeira, a pergunta básica, a pergunta basilar, para a gente começar bem, para a gente ter um bom fundamento. A pergunta, o que é a Bíblia? Então, vamos começar pelo começo. O que é a Bíblia? Esse será o tema da live de hoje, né? E eu provoquei vocês na divulgação dessa live com uma frase um pouco enigmática, né? Bíblia, um plural tacitamente singular. Então, eu vou explicar, e começo com isso, para a gente entender, ter uma visão um pouco mais ampla do que é a Bíblia, né? E por que ela é assim. Tacitamente porque é uma coisa silenciosa, que é uma coisa um pouco oculta, uma coisa que não é óbvia, né? E singular aqui não é em oposição ao plural. A oposição ela é só estilística aqui para criar o paradoxo. Mas é tacitamente singular, porque é única, porque é irrepetível, porque só a Bíblia é assim, né? Então, a primeira coisa importante para a gente entender o que é a Bíblia é entender esse termo, Bíblia. Bíblia. O que é a Bíblia? E a gente já começa dizendo que a Bíblia, propriamente, precisamente, se a gente quer ser exato, a Bíblia não é um livro. Primeira coisa, clara. A Bíblia não é um livro. A palavra Bíblia, ainda que na nossa língua portuguesa
E em todas as línguas modernas, o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, que justamente isso deriva do latim, Bíblia se tornou um substantivo feminino singular. Nós falamos a Bíblia. A Bíblia é o livro da Bíblia. A gente fala a Bíblia. Como eu tenho aqui um livro da Bíblia, a Bíblia. Agora, é importante entender que esse singular, ele nos pode enganar. Porque Bíblia, na sua origem, é uma palavra plural. Bíblia é um termo grego. É um termo grego e é um termo plural. Livro, o livro, em grego nós falamos ton biblion. Ton biblion, que é o livro. E daí que vem tudo que se relaciona com livro, a gente coloca o prefixo biblio. Biblioteca, bibliografia, bibliófilo, né? Biblioteconomia, né? Então, o singular, o livro, se diz ton biblion. E o plural, que ton biblion é neutro, o plural se faz ta bíblia, os livros. Ou seja, a palavra Bíblia, ainda que na nossa língua seja no singular, ela, na verdade, é um termo que indica um plural, uma coleção de livros, uma biblioteca, os livros, ta bíblia, plural de ton biblion. Por isso, em pouquíssimas palavras, o que é a Bíblia para nós? O que é a Bíblia? É o conjunto de livros que trazem para nós a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita. Então, essa é a primeira resposta, poderíamos dar à pergunta o que é a Bíblia. Então, não é um livro, são livros, né? Me lembro uma vez de um rapaz e nós estávamos numa reunião e eu avisei que nós iríamos, no próximo mês, iríamos estudar o livro de Esther. Né? E ele me dizia, mas então onde nós vamos comprar esse livro para a gente estudar? Eu disse, não, está na Bíblia. Né? Ou seja, a Bíblia é uma coleção de livros. Tem o livro de Esther, o livro dos Salmos, o livro do Evangelho de Mateus, o livro de Isaías, o livro do Gênesis, o livro do Apocalipse de São João, o livro da Carta de São Paulo aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, e assim por diante. Mas, até agora, tocamos só a etimologia da palavra Bíblia. Da palavra Bíblia. E Bíblia é o nome popular que nós damos para um termo técnico. Nós, cristãos, chamamos a Bíblia de Sagrada Escritura. Então, Sagrada Escritura. Bíblia, vamos dizer assim, seria o apelido, o nome popular, né? Bíblia Sagrada, Sagrada Bíblia, Santa Bíblia, né? Antigamente, tínhamos outras expressões. Às vezes falamos as Escrituras Sagradas, as Santas Letras, né? Então, são várias expressões para falar de uma única realidade, essa coleção de livros onde está a palavra de Deus transmitida por escrito. Depois a gente vai ver um pouco e também em outros episódios vamos explicar um pouco porque eu estou insistindo aqui na palavra de Deus escrita. Mas vamos dar um passo a mais. Para entender bem, quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade. Mas é a palavra de Deus transmitida por escrito. Não é a palavra de Deus pura e simplesmente. Ou seja, a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia é uma forma de transmissão da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, o que é? É uma pergunta difícil de responder. A palavra de Deus, o que é? Ela é difícil porque ela já é mal feita. Porque a palavra de Deus não é uma coisa. Não é uma realidade material e impessoal, para eu usar o interrogativo o quê?
A pergunta, para ser bem feita, ela tem que ser feita assim. A palavra de Deus, quem é? Quem é? Então, por isso que é importante entender essa conjugação entre essas duas realidades, a palavra de Deus e a Bíblia. Vocês forem achando complicados, podem ir postando aí suas perguntas, tá? Aqui onde tem o ponto de interrogação aqui no canto da tela, vocês vão postando, que aí no final eu respondo algumas perguntas. Nós já temos vários estudos sobre isso, principalmente no ano 2008, nós tivemos um sínodo dos bispos, que reuniu bispos vindos do mundo inteiro, no Vaticano, justamente para, junto com o Papa, tratar sobre essa dimensão da palavra de Deus na vida da igreja. E saiu um documento, uma exortação apostólica do Papa Bento XVI, que tem justamente esse nome, Verbum Domini, a palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor. Que estuda, e nós vamos usar aqui, eu vou usar nas nossas lives muitas vezes, trechos ou tópicos desse documento que é muito instrutivo. Quando a gente fala palavra de Deus, nós estamos falando de alguém, então. E quem é? É o próprio Deus. Deus que é único e trino. Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só natureza, numa só divindade. O mesmo Deus, não 3 deuses, um só Deus. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não vamos desenvolver isso aqui nos detalhes, porque seria muito amplo, seria para um curso de teologia da Trindade, né? Mas já digo logo que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra eterna do Pai. E por isso que palavra, por isso que a gente diz que o Deus Filho é a palavra, é o verbo, porque em latim, palavra se diz verbum, verbum, o verbo de Deus. Em grego fala-se logos, logos, que tem o significado de palavra, de razão, de amor livre, um amor inteligente, né? E é esta palavra de Deus, é este Filho eterno de Deus, é esse verbo eterno de Deus que desce dos céus e se faz homem no seio da Virgem Maria, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo encarnado. É o verbo de Deus feito homem. É a palavra de Deus feita homem. Ou seja, quando a gente fala de palavra de Deus, nós estamos falando de Cristo. Cristo. Tanto que o Catecismo da Igreja Católica, quando vai tratar da Sagrada Escritura, fala de Cristo, e depois cita um texto de Santo Agostinho, Cristo, a única palavra da Sagrada Escritura. A única palavra da Sagrada Escritura. É a única luz que ilumina todas as páginas da Sagrada Escritura. É o único verdadeiro critério de interpretação, desde o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Então, para nós entendermos bem o que é a Sagrada Escritura, o que é a Bíblia, nós temos que entender isso. Ou seja, ela gira em torno da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é o centro da Sagrada Escritura. De tal forma, a famosa expressão de Santo Agostinho, no Antigo Testamento se esconde o Novo. No Novo Testamento se revela o Antigo. Né? Mas essa palavra de Deus, esse termo palavra de Deus, ele é um termo analógico, ou seja, é um termo que possui vários significados. É uma expressão muito rica, né? Que na própria Bíblia e depois nos escritos cristãos e na teologia cristã é usada
de forma diferenciada, não oposta, mas diferenciada e diversificada. Por exemplo, a gente fala da palavra de Deus para se referir a Deus que se comunica ao homem, revelando quem ele é. Isso que a gente fala de revelação divina, então se usa o termo palavra de Deus. A própria criação do mundo, Deus não só cria pela palavra, por meio da palavra, e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez, não cria só pela palavra, e essa pela palavra é pelo verbo, mas também a própria criação de Deus, as criaturas de Deus também são palavras de Deus, porque revelam quem é Deus. Revelam algo da grandeza de Deus, da bondade de Deus. Não? Por isso que se fala do livro da natureza, né? Que revela algo da face de Deus. A palavra de Deus também se aplica a esse conjunto, né? De todos os acontecimentos da história do povo de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse termo que nós falamos de história da salvação, a ação de Deus em prol do seu povo, junto do seu povo. Como nós recitamos no credo, ele que falou pelos profetas, esse falar pelos profetas, é Deus que fala por meio do seu povo, para o seu povo, em prol do seu povo. Também, palavra de Deus no Novo Testamento, no sentido de que aqui atinge a plenitude, como eu dizia antes, a palavra de Deus veio até nós e nos mostrou o seu verdadeiro rosto, o rosto de Deus, o rosto de Cristo. É a palavra de Deus encarnada, feita homem. Essa própria palavra de Deus é anunciada pelos apóstolos. A missão apostólica, a missão dos apóstolos, aqueles 12 escolhidos por Jesus, é anunciar nos 4 cantos da terra a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus, ou seja, tudo que se refere a quem Deus é, a quem o homem é e ao plano de salvação de Deus em relação à humanidade, que é transmitido pela tradição viva da igreja, tradição com T maiúsculo, a voz viva da igreja que ao longo dos séculos anuncia as insondáveis riquezas da revelação de Deus. Por isso, na Bíblia, nós temos a palavra de Deus transmitida por escrito para nós, a palavra de Deus que é verdadeira e é divinamente inspirada. Nós não vamos dedicar hoje a entender um pouco o que seria essa inspiração divina, mas é o fato da inspiração, e por isso a igreja reconhece que cada um desses livros foi inspirado, significa que por meio desses livros, escrito por determinados autores ou grupos de autores, neles está consignada a verdade sobre Deus, sobre o homem e a mulher e sobre a história. Por isso que a gente diz que o cristianismo não é a religião do livro. O centro da nossa fé não é a Bíblia enquanto conjunto de livros. A religião cristã é a religião da palavra de Deus. A palavra de Deus que é transmitida oralmente pela tradição da igreja e de modo escrito pela Sagrada Escritura. Então, isso é muito importante, às vezes um pouco complicado para algumas pessoas entender, ou às vezes a primeira vez que ouve, mas é importante ter essas ideias um pouco claras, mesmo que a gente não entenda num primeiro momento, mas para a gente ir abrindo o nosso horizonte para ir captando essa riqueza e essa beleza da palavra de Deus. Então, nós vimos que a Bíblia é uma coleção de livros e Cristo é a única palavra da Bíblia. Tudo na Bíblia é para falar de Cristo. Vocês lembram? Desculpa. Vocês lembram quando a gente comentava umas semanas atrás o trecho do Evangelho de São Lucas, dos discípulos de Emaús, e lá Jesus então explica
durante a viagem para aqueles 2 discípulos, começando por Moisés e os profetas, tudo o que nas Escrituras diziam respeito a ele. Né? Então aqui está, Jesus coloca o que a gente chama tecnicamente de princípio hermenêutico da Bíblia, ou seja, o princípio, o padrão de interpretação é a partir de Cristo. É a partir de Cristo. Isso tem imensas implicações na nossa vida, tem imensas implicações na forma que a gente celebra a nossa fé, a liturgia da Santa Missa, a liturgia dos sacramentos, a nossa forma de acesso à fé, tantas coisas importantes. Então, o que a Bíblia é? Vamos agora dar algumas informações para enriquecer um pouco esse quadro que estamos compondo. Primeiro eu vou dar 2 respostas que são, poderíamos dizer, elementos básicos da Bíblia. Ou seja, que até uma pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus, que não acredita em Cristo, que não segue nenhuma comunidade ou igreja cristã, não é católico, não é evangélico, protestante, não é nada. São aspectos básicos e até culturais da Bíblia. Então, a primeira coisa, são 2 aspectos básicos culturais que eu vou dizer, que qualquer pessoa honesta que conheça a Bíblia, que tenha lido a Bíblia, tantas pessoas leem a Bíblia sem mesmo ter fé, por interesse artístico, literário, interesse cultural, curiosidade. Né? Então, a Bíblia é um conjunto de livros, como já falamos, primeiro, composto ao longo de vários séculos. Pegar uma Bíblia e começar a passar as páginas dela significa passear, transitar por séculos e séculos de sabedoria, de fé, de sofrimento, de alegria, de guerra, de paz, de dúvidas, de perplexidades, de milagres. Né? Então, é composto, um conjunto de livros composto ao longo de vários séculos. Depois, foram livros que foram compostos de modo oral, depois escrito. Isso, quem vai se familiarizando com a Bíblia, tanto com a leitura da Bíblia, como também com o estudo bíblico, nota que primeiro vem a palavra oral, vem a palavra falada, depois vem a palavra escrita. Isaías, com certeza, pregou, anunciou muitas vezes para depois colocar por escrito aquilo que vem em partes do seu livro. Né? Então, primeiro vem o acontecimento, depois vem o escrito. Primeiro vem a palavra oral, depois vem a palavra escrita. Né? Depois é um conjunto de livros composto por dezenas de autores, conhecidos e desconhecidos, cujo nome conhecemos e cujo nome desconhecemos. Quantos livros da Sagrada Escritura não sabemos quem, na verdade, é o autor? Depois é um conjunto de livros, vejam que nós estamos falando aqui no aspecto de dimensão literária e cultural. É um conjunto de livros que possui, que contém um conjunto imenso, um tesouro de experiências humanas e espirituais. Por isso que a gente ouve, muitas vezes, porque Jesus Cristo foi o maior psicólogo do mundo, porque no Antigo Testamento nós temos, em alguns livros, sabedoria que pode orientar os povos e os governos, ou princípios éticos de uma vida pacífica, e o que fala Jesus como um grande mestre da humanidade. Então, essas são todas visões culturais, literárias, até éticas da Bíblia, em que não compromete a fé, mas também não deixam de ser superficiais quando a gente trata a Bíblia na sua natureza mais profunda de palavra de Deus. Depois, uma curiosidade, foi o primeiro livro a ser impresso, né? Quando estava para surgir a imprensa, né? Invenção de Gutenberg, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, justamente ali por volta de 1455, ali em meados do século XV.
Mas sabemos bem que a Bíblia não é só isso. Se fosse isso, ela estaria ao lado dos grandes clássicos da humanidade. A Bíblia estaria ao lado de Ilíada e Odisseia, de Homero. Estaria ao lado da Eneida, de Virgílio. Estaria ao lado, por exemplo, da Divina Comédia, de Dante. Estaria ao lado de Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes. Seria um texto literário, um texto cheio de mensagens, um texto que pode nos dar regras para bem viver, mas não passaria disso. Então, a Bíblia é algo mais. É um conjunto de livros que nós temos certeza de serem inspirados por Deus. Inspirados por Deus. E para quê Deus inspirou? Para revelar aos homens, para mostrar coisas que nós sozinhos não chegaríamos com a nossa inteligência. Por isso que para ler a Bíblia é necessária humildade. A gente não tem que deixar a cabeça de lado. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós não temos que deixar a inteligência de lado. A inteligência é dom de Deus. A capacidade de conhecimento é dom de Deus, que Deus nos deu ao nos criar como seres humanos inteligentes e livres. Mas uma coisa que é importante deixar de lado é a soberba intelectual. Ter já ideias pré-concebidas, achando que eu já sei quem é Deus, de como Ele é Deus, de quem é Cristo, de como Ele age. Deixar-se educar, deixar-se ensinar pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, é muito importante porque é por meio dela que Deus quer revelar aos homens a sua palavra e o seu plano de salvação. Além disso, nós vamos ter a ocasião de tratar esse assunto mais vezes. A Bíblia é o livro da aliança. Essa é a palavra central da Bíblia. Se a gente pudesse fazer um quiz, né? Assim, qual é a palavra mais importante, mais global da Bíblia, que pode, numa só palavra, resumir mais aspectos da Bíblia, nós poderíamos dizer que é a palavra aliança. Aliança. Tanto que as duas partes da Bíblia são divididos com essa palavra: Antiga Aliança, Nova Aliança. Antigo Testamento, que Testamento é só a tradução grega, latina, do diateque grego, que é a aliança. Então, Novo Testamento, Antigo Testamento, Nova Aliança, Antiga Aliança. A aliança que Deus quer fazer com a humanidade, aliança de amor. Deus, o esposo, e a humanidade, a esposa. Cristo, o esposo, a igreja, a esposa. Né? Toda a dimensão esponsal da relação de Deus com o seu povo, de Deus conosco. Né? E muito mais. Vamos parar por aqui. Né? A Bíblia é muito mais. Né? Os 3 pontinhos aí. Eu queria, então, terminar a live de hoje. Se vocês não fizeram perguntas ainda, podem fazer, vão escrevendo as perguntas aí, que eu sei que tem gente querendo perguntar alguma coisa e tem medo, e o que é que o Placimário vai pensar, e eu não sei se eu pergunto ou não pergunto. Pergunte, se tiver resposta eu respondo, se não tiver a gente vai atrás, mas é importante criar esse diálogo. Muitos de vocês também ao longo da semana têm feito perguntas, têm dado sugestões, de como essas nossas lives podem melhorar, e eu tenho acolhido todas e vamos aplicando cada uma delas de acordo com as possibilidades, né? Mas eu queria terminar então a live de hoje tocando, já que falamos do que é a Bíblia, tentando responder uma outra pergunta, que é anexa a ela e tá quase que vamos dizer assim, que está quase no coração dos bastidores da Bíblia, da intenção minha de lançar esses bastidores da Bíblia. Por que não se lê a Bíblia? Ou pelo menos, por que se lê tão pouco a Bíblia?
Ou ainda mesmo, por que não se lê mais a Bíblia? Aqui me deixo guiar aí por um especialista, Jean-Louis Carr, que é um biblista muito famoso, um biblista belga. O famoso escritor italiano, já falecido, infelizmente falecido, Umberto Eco, falava com bom humor que a Bíblia fazia parte dos grandes livros não lidos, né? Great Unread Books, né? A lista dos grandes livros não lidos, né? Não lidos. E isso, às vezes, é verdade. Existem casas que a Bíblia está relegada ao esquecimento. O conhecimento da Bíblia que nós temos é a vaga lembrança de alguma passagem que eu ouvi na igreja, que eu ouvi numa pregação, que eu ouvi ou quando eu li, numa época de catequese ou de pastoral, ou de algum retiro ou encontro da igreja. Ou seja, na verdade, salvo algumas exceções, se lê pouco a Bíblia. Quais seriam as causas? Alguém esses dias me falava, não, é porque falta intimidade com Deus. Não sou muito de acordo com essa resposta, porque eu acho que a falta da intimidade com Deus é uma consequência da pouca leitura com a Bíblia, e não a causa. Né? A causa porque uma pessoa pode ter a intimidade com Deus e a leitura da Bíblia vir até depois, mas a falta de intimidade com Deus, com certeza, pode ser uma consequência de uma pessoa que não lê a palavra de Deus e se afasta de Deus e da vida de fé. Mas aqui nós não tratamos da vida particular de ninguém, né? Só quem conhece a própria vida é a própria pessoa e Deus que habita no seu coração. Né? Aqui não estamos para julgar ninguém. Quais seriam algumas causas, né? Aqui algumas, não queremos ser exaustivos, pelas quais se lê pouco a Bíblia. Em primeiro lugar, nós católicos, durante muitos e muitos séculos, não tivemos o hábito de ler a Bíblia. Há lugares que se proibia a leitura da Bíblia, não por maldade ou por censura, mas por medo de as pessoas não interpretarem bem a Sagrada Escritura, também consequências um pouco da Contra-Reforma Protestante, da Reforma Protestante, a atitude da livre interpretação da Bíblia. A verdade é que nós, católicos, só de modo mais forte, geral, fomos mais convidados a tomar contato direto com a leitura da Bíblia, principalmente depois do Vaticano II, então depois dos anos 60. Né? Então nós temos pouca tradição de leitura da Bíblia por parte dos leigos, nós leigos, casados, solteiros, jovens, pessoas do dia a dia, de ler a Bíblia. Né? Eu digo como cultura geral. Né? Eu sei que tem pessoas, eu sei que entre as pessoas que estamos aqui, muitos de vocês leem a Bíblia todos os dias e meditam e refletem. Mas... Depois, um segundo motivo é, muitas vezes, reduzir o nosso contato à Bíblia a algumas passagens, né? Trechos escolhidos, né? O que eu chamaria de leitura funcional. Né? Então, tem uma semana que eu estou meio preocupado com questão de saúde, tenho minha mãe ou meu pai que está doente e tal, então eu pego uma passagem que eu já sei, de Jesus que curou uma pessoa que estava doente, por exemplo, Jesus quando cura hemorroíça, leio aquela passagem, peço a Cristo, faço uma oração, beleza, mas é uma leitura funcional, eu pego para ler um texto e não para esperar que eu possa colher a mensagem do texto para mim, mas eu já tenho a mensagem previamente antes de ler o texto. Né? Eu estou precisando de paz e tranquilidade, então eu vou naquelas listinhas que tem o Salmo da Tranquilidade. Então eu vou lá, pego um Salmo 90, Salmo 91, leio, mas não me deixo iluminar pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Eu já fui ali só para o Salmo quase dizer o que eu já penso. Né? É esse tipo de atitude que a gente chama de leitura funcional da Bíblia, às vezes pode
Pode ser prejudicial em que sentido? É porque eu já tenho uma mensagem pré-estabelecida, então eu estou fechado a qualquer novidade. A Bíblia, eu já sei tudo o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia, para mim, é um livro escrito há muitos e muitos séculos atrás que eu já conheço. Na verdade, muitas vezes nem conheço materialmente, mesmo se fosse como um livro de literatura, nem assim conheço. Mas se ainda isso não bastasse, a palavra de Deus é viva. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração em momentos específicos, nos dando mostras que a sua palavra toca a cada um de nós no momento necessário. Né? E às vezes contextualizar a leitura, né? Por que Jesus fez aquele milagre, onde Jesus estava, qual foi a reação da pessoa que foi curada, aquela pessoa pediu antes o milagre, então o que a gente chama de leitura contextualizada. Então isso é uma causa, é um vício, né? Na vida da leitura da Bíblia. A gente já, aquelas passagens que a gente gosta, né? Então a gente tem assim um pouco. Na Bíblia a gente vai tendo não que a gente não tenha as passagens preferidas, eu também tenho, todos nós podemos ter, com certeza. Mas a gente se fecha para pensar diferente. Né? Então, é ler a Bíblia com os olhos e os ouvidos fechados. Não ouço direito, não enxergo direito. Aquilo que precisa ser visto. Não gosto, não toco nas passagens que me são incômodas, né? Tocam a mim de forma que eu desagradável, né? Isso pode estar ligado a pecados, a estilos de vida, a defeitos. Né? Depois, com certeza, uma outra causa é que muitas vezes a Bíblia não se apresenta como uma linguagem acessível aos leitores de hoje, ainda que tenha se procurado melhorar muito nisso. Eu estava um dia desses na livraria. Fui lá comprar uma edição da Bíblia que eu não tinha aqui, a Bíblia da CNBB, a nova edição, e via lá que tem edições para os jovens e adolescentes que estão na primeira comunhão, na crisma, tem a Bíblia do jovem, então com uma linguagem um pouco adaptada, não conheço, tomara que não se adaptem demais ao ponto de trocar a mensagem, mas às vezes é uma linguagem um pouco acessível, e às vezes o tipo de tradução não é a melhor para aquela pessoa que está lendo, ela tem dificuldade, né? Às vezes uma linguagem antiga ou formal demais. Aqui, a gente tem que ser sincero, o problema não é da Bíblia. Não é da Bíblia. Em geral, nós temos pouco hábito de leitura. Pouco hábito de leitura. Isso não sou eu que digo, são pesquisas que se faz no Brasil inteiro, tem se melhorado muito, mas é o mesmo problema que tem se você hoje pegar a Ilíada de Homero para ler. É difícil. Né? Então procurar uma boa tradução, uma edição anotada, com boas notas de rodapé, uma introdução, que ajuda você a entender melhor o texto, o que está sendo dito com aquele texto. Né? Então a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Divina Comédia, vai enfrentar a Divina Comédia sem uma boa edição, sem uma boa tradução. Tem que ler. Né? Então não é só com a Bíblia é um dos casos, com certeza, é um livro antigo, então tem toda uma série, umas camadas de conhecimento que quando a gente vai adquirindo, vai melhorando a leitura. Esse é um dos objetivos da nossa série aqui, Os Bastidores da Bíblia. Né? Vamos então indo para o final. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou pular. Mas a última coisa que eu queria falar é que uma barreira que poucas vezes é notada, a gente que é professor, a gente que se dedicou muitos anos a ensinar teologia, filosofia, a Bíblia, a espiritualidade cristã, né, as práticas da espiritualidade, e eu agora também com todo esse trabalho que eu faço de consultoria na área de estudos, na área de desenvolvimento humano, o que a gente nota, principalmente quando se trata de cristãos, tanto católicos como evangélicos, é o pouco conhecimento doutrinal. Ou seja,
A pessoa vai ler a Bíblia, mas ela não tem ideias claras de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, de quem são os apóstolos, do que é o pecado original, de que se Deus existe ou não, quem são os anjos, quem é o Espírito Santo, por que Deus é Pai, o que é a igreja, o que são os sacramentos, entende? Então, a falta desse conhecimento doutrinal básico, regado por uma falta generalizada de leitura, claro que torna a leitura da Bíblia difícil, cansativa, enfadonha, e algumas pessoas chegam até a pensar que é inútil, né? Mas não é inútil. Eu disse já para vocês em outra ocasião, eu já li a Bíblia inteira já 3 vezes na minha vida. E esse ano, no início do ano, ganhei um presente de um amigo meu, um grande amigo meu, que é o bispo auxiliar de Brasília, o Dom José Aparecido, me deu uma Bíblia de presente, essa daqui, da Difusora Bíblica. E eu pensei, por que não ler de novo, né? Começar de novo. E esse ano eu recomecei a leitura integral da Bíblia. Eu tenho um método aqui que a gente durante 2 anos leva para ler a Bíblia inteira, pouco a pouco, um pouquinho cada dia, um pouco do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. E em cada época a gente lê diferente, né? A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, isso foi há 25 anos. Então, eu enxergava alguns textos, eu interpretava alguns textos, eu me interessava por alguns textos e hoje é diferente. Que é uma palavra de Deus viva, não só enquanto no aspecto literário, mas enquanto palavra de Deus, né? Palavra de Deus, tá certo? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, os bastidores da Bíblia, eles querem ser o quê? Esses encontros nas quintas-feiras aqui, que eu promovo. Um grande convite à leitura da Bíblia. Porque qual é a nossa proposta aqui? A minha proposta aqui não é fazer uma vitrine da fé. Todo mundo vem na quinta-feira e ouve o Placimário falando, que legal, nossa, que lindo, nunca tinha ouvido falar disso, olha, não tinha pensado nisso. Aqui, nesse perfil do Instagram, aqui não é a vitrine da fé, para a gente passar e admirar ou se surpreender. Não. Aqui é um laboratório da fé. Os bastidores da Bíblia pertencem ao laboratório da fé. Laboratório é lugar de trabalho, de pesquisa, de estudo, de leitura, de diálogo, de trabalho em equipe. Como eu já disse para vocês, depois, mais à frente, aí um dia eu vou explicar direitinho a origem desse termo, que é de João Paulo II, do Papa João Paulo II, o laboratório da fé, e que tem hoje a sua primeira iniciativa nesses bastidores da Bíblia que hoje estamos começando. Então, lê a Bíblia, lê. Mas eu sei pouco, eu estudei pouco. Não, começa a ler, começa pelos evangelhos. Mas eu já li, não gostei. Não é para gostar. O gosto pela leitura pode vir depois de muito esforço. Certo? Começar pelos evangelhos, pelos textos da liturgia. Pega o evangelho de cada dia que tem na missa, pronto, vai aí. Não tem que ler muito, principalmente no que se refere à Bíblia. Nós temos outros conselhos para dar, outros tipos de livro, literatura, estudo, pesquisa, mas principalmente em relação à Bíblia, é melhor ler pouco e ler bem do que ler muito e ficar com as ideias um pouco confusas e sem profundidade. Ler pouco, uma perícope, como está escolhido, por exemplo, o Evangelho da Missa, o Salmo, ou uma das leituras, né? Ou pegar também aquilo que nós tratamos aqui no bastidor da Bíblia, pegar um texto bíblico que foi trabalhado aqui e refletir, estudá-lo e lê-lo ao longo da semana, também pode ser feito, né? Pegar um texto bíblico, ler com calma, dedicar-lhe uns 15 minutos, fazer uma Lexio Divina, uma leitura orante, né? O importante é começar, ler pouco, ler sempre, para ler bem. Ler bem,
cada palavra, cada personagem, cada indicação geográfica, cada ambiente, né? Tá certo? Então, era isso, né, que eu tinha. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui para responder. Então, o Adriano me pergunta aqui para indicar uma edição da Bíblia. Então, olha, em português, para falar a verdade, nós temos poucas edições da Bíblia, assim, eu não diria boas, né? Porque quem sou eu para dizer que uma edição é boa ou não, mas satisfatórias. São poucas, né? Então, nós temos a mais popular, é boa, mas é muito simples, que é a edições CNBB, a Bíblia da CNBB, que é a Bíblia Oficial Litúrgica. Essa é boa, né, para leitura, mas é uma versão básica, como a Bíblia da Ave Maria, que é muito boa, ainda que a tradução em português ela está um pouco atrasada, ela foi feita, se eu não me engano, feita nos anos 50, então um pouco até a linguagem do português ela está um pouco assim, um pouco erudita, né? Então algumas terminologias são menos captadas pelas pessoas hoje, né? Depois tem uma Bíblia excelente para estudo, para quem quer estudar mesmo, porque aí você vai ler um trecho do Evangelho. Eu sempre gostei dela por isso, pelas passagens marginais que a gente tem, os paralelos, né? Então ali a gente pega, por exemplo, João capítulo 4, da Samaritana. Então ao lado do Evangelho vai aparecendo algumas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que dizem referência àquela passagem, ou que repetem um tema ali, ou tem uma nota explicativa naquela outra passagem que pode ajudar a entender, que é a Bíblia de Jerusalém. Essa em português, para estudo, talvez é a melhor. Junto depois com outra que é mais especializada, eu só indico para pessoas que estudam teologia, né? Porque aí já entra um pouco com o elemento de exegese, que é a TEB, a tradução ecumênica da Bíblia. É espetacular, eu a uso, tem aqui atrás, ela é muito boa. Depois tem, com comentários muito bons, a Bíblia do Peregrino, que é uma tradução feita pelo grande biblista Alonso Schöckel, e é uma excelente edição. Então, eu indicaria essas. Depois, o mesmo Adriano está perguntando sobre algum livro para indicar. Vamos ver ao longo das semanas, eu vou propondo para vocês alguns livros. Para ser sincero, estou meio por fora do mercado editorial brasileiro nessa área de Bíblia, né? E aí eu vou vendo. Uma coisa eu já indico logo, tem um livro, e eu vi que tem nas livrarias, tem um livro que é do professor Felipe Aquino, né? O professor Felipe Aquino, sobre a Sagrada Escritura, tem um sobre a Sagrada Escritura, outro sobre a tradição, é excelente. Depois o livro do padre Jonas Abib, sobre a Bíblia no meu dia a dia, uma coisa em que ele é um livro pequeno, uma coisa bem simples que ele escreveu há muitos e muitos anos atrás, dando dicas de como ler a Bíblia no dia a dia, é muito interessante. Então eu indicaria, assim, lembrando aqui da Canção Nova, logo o professor Felipe Aquino e o Monsenhor Jonas Abib. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. O Júnior pergunta por qual livro seria interessante para começar a ler a Bíblia. Olha, eu indico ler bem os 4 evangelhos, com calma, né? Ler bem, lendo as notas de rodapé, vendo as passagens paralelas, né? Os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, ler os Atos Apóstolos, certo? Depois dos Atos Apóstolos, ir lendo algumas cartas de São Paulo, ou seja, primeiro fazer uma leitura do Novo Testamento, e aí depois aí precisaria de uma indicação de uma pessoa que entende. Eu faço isso na minha mentoria, quando eu acompanho meus clientes na mentoria de leitura, e às vezes leitura está ligada também à leitura da Bíblia e de livros de espiritualidade, e aí indicar por onde ir começando o Antigo Testamento, para a pessoa entender melhor
compreender e também não desanimar, porque a Bíblia também é como uma floresta. Se eu entro pelo lado errado, eu posso não encontrar o caminho de saída, né? E aí cansar de caminhar e não aproveitar, né? Tá certo? Então, mas isso aí, diria, começar pelos evangelhos, né? Os 4 evangelhos, lendo com calma, com cuidado, isso ajuda muito. Depois o Pedro faz uma pergunta aqui. Em alguma parte da Bíblia Jesus diz que não veio ao mundo para julgar e que a palavra iria ser responsável por isso. Se a palavra é Jesus, o que ele quis dizer naquele momento? Não, Jesus quer dizer... primeiro tínhamos que ver aqui o texto bíblico em que Jesus afirma isso. Eu não estou lembrado exato do texto, mas o que Jesus quer dizer é que o julgar as pessoas, não depende de uma coisa pessoal, no sentido de que seria como ele falando um juízo humano, mas é a própria palavra de Deus, assim como ela foi anunciada, ele que é a palavra, e é justamente isso que acontece, ele como palavra de Deus é que é a luz, que coloca a pessoa que está prestes a entrar na vida eterna, ou, infelizmente, perder a vida eterna, ela se vê na luz de Cristo, né? Então, teria que ver, sabe, Pedro? Porque eu nunca gosto, a não ser que seja uma passagem muito, muito conhecida, que a gente já tem todos os versículos em mente, de comentar passagem bíblica sem ter o texto específico, porque sempre a gente olha... Essa frase foi falada por Jesus em qual circunstância? Esse texto aqui faz parte de que contexto no Evangelho? Essa expressão que a gente está procurando, ou que estamos questionando aqui, como é que ela está no original grego? Então, essas coisas têm que ser feitas para fazer uma interpretação assim mais precisa. Mas logo lhe digo que não há confusão, né, nisso. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra, né? É a palavra, e quando ele disse, provavelmente nesse texto que você cita, que não sou eu que vou julgar, é a palavra, mas aí tem toda a dimensão do Antigo Testamento. Nesse texto ele estava evocando a palavra de Moisés, a palavra de Deus no Antigo Testamento, a lei, né, a Torá. Então também queria mostrar, porque isso tem uma frase, tem um trecho semelhante, eu não sei se é isso que você se refere, do rico e Lázaro, né? Do rico e Lázaro. Então ali tem uma dimensão da importância da palavra de Deus na orientação das nossas ações, né? Então, vamos ter que tratar os textos um pouco com mais cuidado, para a gente poder dar uma interpretação completa. Olha, então não tem mais perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que voltem na semana que vem, porque na semana que vem eu tenho uma surpresa para vocês e vou revelar logo agora. Nós estamos no mês de Maria. Mês de maio é mês de Maria. E na próxima quinta-feira, se você não notou ainda, é dia 13 de maio, mês de Maria e festa de Nossa Senhora de Fátima. E como se ainda não fosse bastante, mês de Maria, festa de Nossa Senhora de Fátima, justamente nesse dia 13, vocês devem estar acompanhando, o Papa Francisco pediu a todos nós cristãos, católicos, que rezemos o terço todos os dias pelo fim da pandemia, durante esse mês de maio. E o Papa está rezando o terço todos os dias em conexão com um santuário mariano do mundo, né? Cada dia um santuário. Vocês acompanharam na página do Vaticano, ou também na Canção Nova, devem estar transmitindo. E na quinta-feira, dia 13, no início da tarde, que corresponde às 6 da tarde, em Roma, nós teremos a oração do terço em conexão com a Basílica de Aparecida aqui no Brasil. É justamente então, quinta-feira que vem, festa de Nossa Senhora de Fátima, mês de maio, e oração com o Papa em Aparecida,
que nós vamos ter os bastidores da Bíblia dedicado a Nossa Senhora. E nós vamos meditar sobre o quê? Refletir sobre o quê? O segredo de Maria. O segredo de Maria. Vamos entrar na intimidade de Maria e tentar enxergar, com o auxílio de São Lucas, como Maria vivia sua relação com a palavra de Deus. Então, não perca. Convide pessoas para seguir o meu perfil. Convide pessoas a assistir essa live que vai ficar gravada. Convide outras pessoas também para vir na próxima quinta-feira e aumentar aqui a nossa família, o nosso grupo dos bastidores da Bíblia. E assim podermos espalhar, difundir cada vez mais a beleza da nossa fé. Tá certo? Então, olha, muito obrigado por esse primeiro episódio dos Bastidores da Bíblia. Eu sei que a hora está um pouco avançada, mas agradeço a perseverança de todos aí e desejo a vocês uma boa noite. E que a palavra de Deus seja sempre luz dos nossos passos. Boa noite a todos.